Níveis de ensino. Parte 6. Políticas públicas na avaliação da aprendizagem. Avaliação. Avaliação é um problema muito sério na educação porque o seu termo ele é confundido, valorizado e nele apresentam algumas exclusões seríssimas. Muitas pessoas param de estudar, algumas pessoas repetem anos e anos com os mesmos conteúdos porque não foram bem determinadas avaliações. Primeiro, o que é avaliação? Avaliação é um processo no qual você observa alguma coisa e tira conclusões sobre ela. Então, quando eu acordo pela manhã e me olho no espelho, eu faço uma avaliação. Quando eu vou escolher uma roupa, eu estou avaliando a roupa. Então, são opiniões que você tem sobre determinadas coisas, objetos, conhecimentos. A avaliação na escola tem uma conotação normalmente assim meio complicada. Inclusive, tem algumas questões que a gente coloca. Os alunos perguntam, vale nota? Quer dizer, se não vale nota, não vale a aprendizagem? Temos que pensar isso. E essa cultura de vale nota está na gente. Preste atenção que vai cair na prova. Estude isso porque eu vou cobrar de vocês. Espera aí. Acredito que o processo ele tem que ser visto de uma forma diferente. Eu não vou à escola para passar de ano, eu não vou à escola para tirar nota. Porque a nota nem sempre reflete o meu conhecimento. Principalmente em relação à diversidade, as pessoas que têm as diferenças maiores do que as outras. Muitas vezes, por sorte, por destino, eu estudo uma questão e essa questão cai na prova e eu acerto, tiro nota boa. Muitas vezes eu estudo todas as questões menos a que cai na prova e tiro uma nota ruim. Isso não quer dizer que eu sei ou eu não sei. É uma questão, às vezes de sorte. Então, vamos ter que repensar. O que é a avaliação? A avaliação, ela é do processo. É verificação se o aluno aprendeu aquele conteúdo, se o processo de ensino-aprendizagem ele foi realizado. Exemplo bem bacana que a gente pode trazer aqui para nós e acontece. Alguns professores até falam de uma forma assim bem pomposa. Na minha sala de aula, 70% foi mal na prova. Se você faz uma avaliação, uma prova, seja ela como for, um teste, uma atividade, enfim, e 70% da sala não conseguiu atingir o mínimo necessário, alguma coisa no processo está errado. Todos os meus alunos tiraram 100. Se isso aconteceu, também tem que ser revisto, tem que ser repensado, porque ou a avaliação está com nível muito baixo, inferior, porque não apontou dificuldades. Nós partimos do princípio que todos têm dificuldades e que ninguém aprende ao mesmo tempo do mesmo jeito. Então, uma turma em que todos tiram 100 tem alguma coisa diferente. E um outro detalhe, não é a nossa disciplina, não é o nosso objeto, mas é importante, principalmente por causa da inclusão. Uma coisa que a gente tem que levar em conta, a avaliação é só para os alunos ou também é para o professor e também é para o processo? E que decisão eu tomo depois da avaliação? Eu olho para mim de espelho de manhã e estou descabelada. O que eu faço? Eu penteio o cabelo. Eu arrumo o problema. Na escola, um aluno faz uma avaliação e não atingiu o mínimo necessário. Eu tenho que arrumar esse problema. Eu tenho que ir lá ensinar o que ele não aprendeu, retomar o conteúdo que passou despercebido. Essas considerações são básicas para as nossas discussões. Bom, a avaliação segundo a Lei de Diretrizes e Bases. Ela deve indicar se o processo está sendo efetivado. Não é um instrumento de classificação e categorização. E muitas vezes ela é um aparelho de poder. Eu sei, trabalhei em sala de aula, trabalho em sala de aula ainda, e muitas vezes os alunos só estudam para a prova. A prova é uma forma de fazer os alunos debruçarem sobre os livros e estudarem. A prova é um instrumento de poder. Eu mostro para vocês, alunos, que vocês não estudam o suficiente. Esse processo ele tem que ser repensado. E é interessantíssimo que a gente vai aprender a mudar e melhorar esse processo analisando os nossos alunos de inclusão, porque é com eles que a gente tem que começar a fazer essa avaliação diversificada. Eu vou fazer uma prova mais fácil. Não é isso. Não é fazer uma prova mais fácil ou mais difícil, mas sim fazendo uma prova, uma avaliação, uma atividade
na qual eu consiga verificar se o aluno aprendeu aquele mínimo necessário exigido pelo objetivo da minha atividade. A avaliação é um processo que acontece o tempo todo com todo mundo todos os dias, eu me olhando no espelho. São feitas ao mesmo tempo para todos em uma sala e com o mesmo instrumento. E os critérios de avaliação podem ser negociados coletivamente. Então vamos discutir esses itens. Que a avaliação acontece o tempo todo, a gente já falou. A gente faz avaliação no mundo, no universo. Você sai e está avaliando tudo o tempo todo. Um problema da escola são aquelas avaliações iguais, feitas para todo mundo ao mesmo tempo. Eu quero ser justo, professor. Eu vou fazer a mesma avaliação para todos. Ou vou fazer a avaliação diferente para eles não colarem. Essa também é uma outra questão. Se o aluno cola em uma prova, ele não aprendeu. Porque não tem nada melhor do que você sentar para fazer uma prova, abrir a prova e estar lá as coisas que você sabe. Esse que é o objetivo. Então, o aluno aprender as coisas e provar para mim, provar no sentido de mostrar para mim, né? Mostrar que o meu trabalho foi efetivado porque ele aprendeu aquele conteúdo. E isso é bom para o professor, para o aluno e para todo mundo. Quando ele começa a colar, tem alguma coisa diferente aí. As provas, elas têm que ser no nível que os alunos consigam perceber a sua evolução e evoluir. Então, eu pessoalmente, quando posso, eu não gosto daquela avaliação formal. A minha avaliação ela é mais contínua, é mais acompanhamento. E como que você sabe se o aluno sabe ou não, professora? Por exercício, observação, estar do lado dos alunos. Então, se eu conheço o meu aluno, se eu estou ao lado dele, eu percebo quais são as dificuldades que ele tem e tento saná-las e fazer com que ele progrida. São concepções bastante discutidas. E essa discussão, ela pode ser feita coletivamente. Então cabe, tá vendo essas coisas que eu estou falando com vocês? Eu tenho que mudar essa cultura na escola e eu tenho que conversar isso com os meus alunos. No ensino superior presencial, o que eu falo para os alunos? Eu dei 10 para todo mundo e ninguém reprova por falta, beleza? Agora a gente vai começar o processo de ensino-aprendizagem. Vocês não estão aqui nem para ter presença e nem para tirar nota. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é aprender. A presença é uma forma de obrigar, eu falo isso no ensino superior, tá? Porque no ensino fundamental, na educação básica, é obrigatória 75% da frequência do aluno. Então, no ensino superior também mas a flexibilidade é diferente. A gente pode conversar isso em relação ao EAD. Você gazeia a aula de EAD, a aula que você assiste à distância, você gazeia a aula. Quê? Tá vendo? Muda o foco, muda o objetivo. Como assim? Você liga a TV e sai? Você liga a TV no vídeo e sai? Deixa o professor falando e vai embora e não escuta? Você está gazeando, você está pagando, comprando uma coisa que não está usando. Então, são questões que devem ser discutidas coletivamente com os alunos, sim. Então, a LDB, ela pede para a gente prover meios da recuperação dos alunos, informar os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, zelar pela aprendizagem e a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promover ou reter. Isso está na nossa lei maior, na nossa LDB. Eu ensino, o aluno não aprende, eu reensino. A recuperação ela tem que ser constante, porque não justifica. Eu estou ensinando lá 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3. Ele não aprende, eu continuo. 4 mais 4, 5 mais 5. Não, eu tenho que retomar o que não foi aprendido. Daí a importância do currículo, da seleção dos conteúdos, enfim. Os pais, eles têm, por lei, obrigação, não é nem direito, de serem informados sobre a presença e a frequência, né? A frequência dos alunos e a avaliação, se os alunos estão acompanhando ou não. E nesses processos que você observa algumas discrepâncias e tem que tomar algumas atitudes. O professor tem que zelar, cuidar e favorecer a aprendizagem. Então a gente não está lá para ferrar com o aluno, para se vingar do aluno. Esse processo, ele é um pouquinho diferente do que nós temos. E essa avaliação, ela não é um único instrumento no final do período que vai determinar a nota do aluno. Tá? Isso não é dito na lei, pelo contrário, ela é um processo de acompanhamento do meu aluno. Isso a gente fala na educação de todos, mas quando eu olho para alguns casos especiais de inclusão, da diversidade, das diferentes culturas, essa discussão é bem mais ampla e deve ser feita.
No artigo 24, a LDB traz o seguinte, a lei fala o seguinte, ó, a avaliação deverá ser contínua e cumulativa e deverão prevalecer aspectos qualitativos sobre os quantitativos, assim como o resultado ao longo do período sobre o de eventuais provas finais. Eu posso fazer provas finais, a lei não tira isso, porém, não posso fazer só uma avaliação final. A avaliação ela é cumulativa, é um processo. O aprendizado é um processo, é uma evolução. Exemplo legal para a gente discutir. Eu chego numa sala de aula e tenho um aluno bom e um aluno com muitas deficiências, muitas defasagens. Esse aluno com muita defasagem conseguiu superar o conhecimento. O aluno bom, regular, normal, ele avançou mais. Mas se você for comparar estatisticamente, se você for fazer uma analogia entre os resultados, esse aluno com maior dificuldade superou mais problemas, ele avançou mais do que aquele que tinha. Ah, mas eles não chegaram no mesmo nível de ensino. Calma aí. A evolução, a acumulação de saberes que é importante. Então nós temos que repensar muito bem o que é, como, porquê, onde. A avaliação é efetuada no seio da educação da escola em que nós trabalhamos.